Que a graça e a paz do Senhor estejam em teu coração. Quero lhe convidar para continuarmos estudando a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Vamos hoje mais 5 versículos, do versículo 6 a 10, que diz: Por esta razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifesta agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, mas trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Nós temos aqui os ensinos do apóstolo Paulo, que pode ser aplicado de muitas formas, mas ele está escrevendo para o seu filho na fé, que é um pastor, que é um ministro, e ele vai dizer: aviva o dom, encoraja-te no Espírito. Ele vai falar sobre o Evangelho, o poder do Evangelho e este Evangelho da imortalidade. Então ele começa falando sobre o dom espiritual. Paulo sabe que está próximo de ser apagado pelo martírio, e isto poderá apagar o ânimo de seu filho. Então ele pede para que aviva o dom. No original é a ideia de acender, colocar fogo, inflamar a mente, reavivar, ser fervoroso na vocação. Em muitos momentos o pregador pensa em desistir, fica cansado, às vezes até com medos e temores. Então somos encorajados a colocar fogo no coração, incendiar a alma com paixão. E o elemento para isso é lembrar do chamamento. Onde Deus nos chamou, quando Ele nos chamou. Lembrar do ponto de partida encoraja e faz lembrar de forma tão especial esse mistério do qual o Senhor nos dá, e isso aviva o dom. Afinal, Deus não quer que sejamos tímidos com os dons, mas ousados, amorosos e sensíveis. Este encorajamento no Espírito, ele fala de que o Deus já nos deu um espírito de poder, ele não nos deu um espírito de covardia. Lá no versículo 2, o apóstolo Paulo falou do Pai e do Filho. Aqui ele está falando do Espírito Santo, que esse espírito é de poder, amor e moderação. Às vezes o pregador teme por passar ridículo, o bullying, oposição, críticas, perseguições, vergonhas, fofoca, abuso. Mas Paulo chama Timóteo a não se envergonhar de falar do Senhor e nem se envergonhar dele. Mas antes participar do sofrimento pelo Evangelho mediante o poder da mensagem que salva, opera e persevera. E depois esse chamado para a obra sagrada. O chamado ao ministério foi ideia de Deus. Foi Ele que nos chamou em Cristo Jesus muito antes de que nós soubéssemos que existiríamos. Mas sabemos disso agora. E sabendo disso agora, nós devemos viver com muita alegria no poder, amor e moderação, sem temer as circunstâncias, os homens, as provas no ministério, ou perseguição, ou descaso, mas temer ao Senhor que pode salvar a alma e o corpo. O Espírito Santo infunde amor, que impulsiona ir atrás do perdido, não desistir do fujão, persistir com o desanimado, amar o fraco. Poder é dúnamos, que vem de dinamis, e significa poder que reside pela virtude de sua natureza e mostra e desenvolve habilidade, poder que move e influencia no ministério, esse poder do Espírito Santo. E moderação, que é um chamado à estabilidade de mente, de autocontrole. Perceba que foi Deus quem chamou e vocacionou e deu dons. Agora o vocacionado precisa colocar fogo na coragem mediante a fé sem fingimento e ser ousado, corajoso, destemido, aguerrido em poder, amor e moderação. Este amor que é o amor que vem de Deus, não é um amor de sentimento, é um amor de decisão. O que Paulo está falando é do Evangelho. Evangelho para Paulo era a notícia de Cristo. Portanto, Cristo é a boa notícia. Então o Evangelho é uma pessoa e não uma coisa. Portanto, envergonhar do Evangelho é o mesmo de que envergonhar do Senhor Jesus. E Paulo está encorajando
a Timóteo a não se vergonhar de Jesus. E ele está dizendo, Timóteo, identifique-se com o Evangelho. Observe que ele diz sobre testemunho. A palavra testemunho aqui é martúrio, que fala do martírio de Jesus. E nem do encarcerado que sou eu, Paulo, que estava também sabendo que estava chegando o momento do seu martírio. E ele convida a Timóteo a entrar na fila a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, da qual se deve testificar sem medo. E aí então fica uma pergunta: até onde você está disposto a pregar? Porque para Paulo pregar era morrer, e morrer pregar. Quem não está disposto a morrer por Jesus não merece viver com ele. E quem se vende por dinheiro no ministério não merece o valor que recebe. Paulo conclui lembrando que deve viver e pregar segundo o poder de Deus e não pelas habilidades humanas. É graça de Deus que nos salvou e nos chamou em santa vocação. Este Evangelho é poder de Deus mediante aquele que nos salvou, deu vida e o privilégio da santa vocação. Não segundo os méritos, mas conforme a determinação graciosa do Senhor Deus, concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Para Paulo, a soberania manifesta na graça determina o chamado e habilita o vocacionado para servir o Evangelho de forma radical, não por esforço de servir, ou seja, não por aquilo que ele acha que ele pode fazer e que Deus precisa dele, até porque existe um perigo, um engano na caminhada ministerial. Quando alguém acha que Deus precisa dele, que Deus precisa do seu trabalho e que o único fundamento seguro é que Deus aceita ele pelo que ele trabalha. Na verdade, nós somos homens a serviço do reino e não máquina de produção para fazer relatórios. E esse trabalho no reino, que é o trabalho mais elevado que alguém pode fazer, é concedido aos humildes, que dependem de Deus. Vou esclarecer um pouco mais contando de uma história. Minha irmã Aureni foi falar com um pastor sobre o trabalho da igreja. E ele começou a contar uma história. Ele disse que foi lavar o carro e chamou o seu filho para participar da lavagem do carro. Que muitas vezes ele precisava refazer o que o filho havia feito. Mas ele estava alegre porque o filho estava junto. O filho estava aprendendo. Não que ele precisasse que o filho ajudasse. Mas era um momento muito gostoso, ainda sabendo que no final o filho ia pedir uma gratificação, ele ia dar com muita alegria. Assim é trabalhar para Deus. Deus nos dá o privilégio e ainda nos abençoa e nos honra e derrama graça sobre a nossa vida. Este Evangelho é o Evangelho da imortalidade. Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. Jesus trouxe Zoe, a vida de Deus, mediante o Evangelho. O homem estava em trevas e sem vida, vida de Deus. Ainda que biologicamente e psicologicamente vivo, morto para Deus. Então Deus deu vida por meio de Cristo, que veio ao mundo e assumiu a culpa do pecador. E ao morrer e ressuscitar, ele sentenciou a morte, a própria morte. Esta é a esperança do Evangelho, a ressurreição que molda a esperança, que apodera para o trabalho e muda o comportamento. O missionário, o pastor, o líder, ou aquele vocacionário para plantar igreja, ele deve entender que foi chamado para o mais sagrado serviço que um homem pode exercer nesta terra e alegrar-se nesta honra e dedicar intensamente com a vida anunciando o Evangelho eterno que tem efeito radical e que leva os nossos pensamentos a Deus e nós podemos vislumbrar a cidade celestial bem ali à frente. O ministro então não deve temer a morte, ele deve temer o esfriamento da fé no dom que recebeu de Deus. Deus deixou claro que pela ressurreição a morte foi derrotada na cruz e a vida manifesta como luz por meio da obra de Cristo. Que o Senhor fortaleça o seu coração e te encoraje e te anime a continuar, porque não tem nada mais importante para fazer. Amém.